Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, glória a Deus misturado com aleluia. Vamos continuar com a nossa série lá do capítulo 12 do livro de Atos. Amém? Vamos lá? Vamos viajar. Eita glória, eu amo viajar na Bíblia. Capítulo 12, que vai falar sobre Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Gente, é fantástico, viu? Como ele se apaixonar pela Bíblia. Mas vamos viajar nessa leitura? Glória a Deus, está preparado para viajar? Vamos lá então, glória a Deus. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Mas, menino, durante a festa dos pães sem fermento, tendo-se prendido, lançou-os no cárcere, entregando-se para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Homem terrível, viu? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia! Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, aleluia, apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Aleluia. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Oh, glória! Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Aleluia. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminhar ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo, aleluia, e me libertou das mãos de Herodes, oh glória, e de tudo o que o povo judeu esperava, povo traíra. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu, aleluia, de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele disse, fazendo sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto aos que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa. E não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fosse executado. A morte de Herodes, gente, é fantástico, meu pai. Depois, Herodes foi a Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo.
Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procurava ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blaston, homem de confiança do rei, pediram a paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo com seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz do Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de verme. Pois é. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Pois é, eles pensaram que Pedro não tinha dono. Quem disse que Pedro não tinha dono? Pedro tinha dono, sim. Tiago também tinha dono? Tem, lógico. Mas eles fizeram, ó, uma emboscada. Aqui, ó. Nessa ocasião, o rei... Peraí, eu volto daqui a pouco. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra vai nos dizer o seguinte, que naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Conta que tem tantas pessoas aí procurando maltratar o povo de Deus, né? É com falácia, com atitude, com decretos, mas não adianta, porque nós servimos um Deus poderoso, aquele que nos chamou é fiel. Então não adianta, porque o nosso Deus, o Jeová Sabaoth, ele não perde uma guerra. Portanto, não adianta levantar Herodes, não adianta levantar Blasto, não adianta levar perseguidores, não adianta, porque ó, no Coliseu, o Coliseu não parou a igreja do Senhor, ok? Os leões não calaram o povo de Deus, os ursos não calaram. Não vai ser a perseguição que vai calar o povo de Deus. Pelo contrário, quanto mais levante, quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja do Senhor crescia. Portanto, não adianta. Eles até podem ter matado o nosso irmão Tiago, mas eles prenderam o nosso irmão Pedro, querendo fazer a mesma coisa com Pedro, mas nananina não, o Deus de Pedro, nosso Deus, não permitiu. Enquanto a igreja estiver orando, intensificando em oração, perseverando na oração, continuamente, porque a oração é o que faz com que Satanás pare. É a meditação na palavra, é jejum e oração que caixa demônios só com jejum e oração, não adianta, tá, minha querida, meu querido? Pois é, ele estava, só foi que Deus fez. Enquanto o bandido lá, ó, o filho do diabo, do filho de Satanás, Herodes, estava lá. Amanhã eu vou exterminar, amanhã eu vou fazer um bafafá aqui, ó, um cisco. Vou fazer armar o círculo aqui, vou degolar, matar Pedro. Coitado. A igreja estava fazendo o quê? Orando. Aí, enquanto a igreja estiver orando, Deus está dando livramento para o povo dele, não adianta. E Deus enviou apenas um anjo. Naquele tempo, gente, não existia portão automático, mas o anjo do Senhor simplesmente entrou e Pedro foi lá. Ele, acorda, Pedro. Pedro levantou, veste a calça e de repente o anjo saiu. Onde o anjo vai, ele tira todos os obstáculos, dificuldade do caminho, não adianta. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Pois é. E a bênção de Pedro chegou ali. Pedro saiu, foi lá até as irmãs. Olha eu aqui, fruto da oração de vocês. E sabe o que é que Deus preparou? Aquele que preparou a morte, tentou preparar a morte de Pedro, sabe quem foi que morreu? Pois é, Herodes morreu, foi, ó, sendo comido de bichos. Bichos começaram a comer ele ali, ó. Aquele que preparou, que pensou que ia matar Pedro, que ia ridicularizar. Ele que foi ridicularizado, ele foi morto diante de todo mundo, sendo comido pro bicho. Portanto, aqueles que querem te matar, não te preocupes, porque você tem um Deus que te defende, o justo juiz te defende.
Então aquieta que Deus é contigo e vai orar porque Deus é contigo, oh glória. Como é que a gente não vai amar esse Deus? Portanto, o segredo é a oração. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus. E pega a visão do reino, oh glória, aleluia.